Bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, e de fato muita gente, eu acho que 99,9%, segundo o IBGE, não me conhece. Eu sou o pastor Paulo Lira, eu cuido do departamento das literaturas aqui na associação, no sul do Espírito Santo. E pelo meu sotaque você percebe que eu não sou capixaba, eu sou uma mistura, sabe? Eu sou uma mistura de pernambucano, porque eu nasci no Pernambuco, eu morei um tempo na Bahia, porque eu estudei lá, aí eu fui ser pastor no Rio Grande do Sul, aí me chamaram para cá. Então eu sou brasileiro e não desisto nunca, amém? Esse é o segredo da vida, não desistir nunca. E hoje eu estou aqui acompanhado da minha esposa, a Isabelle, a minha filha Melina e a minha sogra, a dona Isabel. Minha esposa é cearense. E a minha filha é gaúcha, mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Feitas as apresentações, vamos para a palavra de Deus. Evangelho de João. Vamos ler todos juntos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, do qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. O Evangelho de João é um evangelho diferente de todos os outros. Existem 4 evangelhos e desses 4 evangelhos, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque você vai perceber que nesses evangelhos existem histórias parecidas com perspectivas diferentes. Só que o Evangelho de João, ele apresenta Jesus de outro ponto de vista. O Evangelho de João não está preocupado em apresentar milagres, tanto que você vai encontrar apenas 7 milagres de Jesus, e esse é um dos 7. Parece que João é muito seletivo no seu Evangelho. E você vai perceber também nesse evangelho que João, ele dá uma ênfase muito grande em Jesus como Deus, mas mostrando o seu lado humano. Os outros evangelhos não, apresentam Jesus primeiramente humano, mas divino. O evangelho de João começa logo mostrando que Jesus é divino, mas se fez humano. E aqui já se passaram algumas coisas. Por exemplo, o João Batista, ele já falou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Você vai perceber também que aqui já passou o episódio onde é dito que Jesus ele faz o seu primeiro milagre público lá nas bodas de Caná. Também já teve a conversa com Nicodemos lá no Evangelho, no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também no capítulo 4 de João, Jesus tem um encontro com a samaritana, e pela primeira vez, para uma mulher, para um ser humano, a primeira pessoa que Jesus escolhe dizer que era o Messias foi a mulher samaritana. Ele nunca tinha dito antes, pelo menos não de maneira pública, que ele era o Messias. E aqui nós chegamos em um ponto do Evangelho, quando Jesus ele vai para uma festa em Jerusalém. Alguns teólogos tentam dizer que festa era essa. Não tem um consenso muito certo, alguns afirmam que é a Páscoa, é o mais provável, mas o que importa não é em si qual é a festa, mas é um fato. Jesus vai para uma festa. Mas apesar de ir para uma festa, o texto não se demora em falar detalhes da festa e como foi a festa.
O texto diz que Jesus vai para um lugar de dores. E isso me faz pensar que hoje nós estamos aqui em festa. Nós estamos aqui felizes. E eu sei que tem pessoas aqui que têm vários motivos para agradecer. Mas eu também sei que tem pessoas que estão aqui hoje, que talvez não estejam em festa. Talvez você tenha passado por um momento difícil na sua vida, por uma tempestade, por um momento difícil na tua vida emocional, na tua vida financeira. Você tem passado por lutas no teu trabalho, talvez em seu casamento. Eu não sei quais são as suas dores, mas eu sei de uma coisa: Jesus, Ele não se detém na festa. Ele também visita aqueles que sofrem. A nossa tendência é buscar as melhores histórias, ver os melhores capítulos, mas Jesus, Ele não é seletivo. Ele escolhe a todos. Ele visita aqueles que sofrem também. E é interessante que essa festa, essa é a essência de Jesus. Ele vai aonde dói. Ele vai na fila dos que sofrem, ao invés de se deter na festa. Ele visita aqueles que ninguém nota. Ele se inclina para ouvir aqueles que não sabem mais pedir. Jesus vai até onde muitos sofrem. Sabe por quê? Porque Ele é homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é o sofrimento. Ele não ignora a dor que a festa tenta esconder. Eu já quero começar essa mensagem dando a boa notícia para você. Mesmo que o mundo esteja em festa e ninguém perceba o que você carrega, Jesus nota você. Jesus olha para você. Jesus não ignora a tua história. E Jesus, Ele vai para uma festa, mas Ele vai para Betesda logo após. E o texto se preocupa em falar sobre Betesda. O que é Betesda? Betesda nada mais é do que a casa de misericórdia. Só que se você olhar o nome Betesda e você olhar o lugar, tem uma coisa muito errada aí. Isso é uma contradição, tem um equívoco. Por quê? Porque Betesda, casa de misericórdia. Mas olha a narração do texto. O texto diz que ali tinha uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, ou seja, de misericórdia não tinha nada naquele lugar. Era como você dizer que existe uma escola que não ensina, um hospital que não cura e um mercado que não tem suprimentos. Isso era Betesda. Se eu fosse narrar o cenário de Betesda, eu poderia dizer que Betesda era como se fosse um cenário de guerra com vários corpos entulhados. Só que eram pessoas vivas, só que pessoas sem esperança. Betesda era um sonho colorido numa realidade preta e branca manchado de sangue. Betesda me lembra o mundo que a gente vive, onde a lei parece ser ema, 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 cada um com seus problemas. Você talvez já deve ter ouvido esse ditado, né? A minha mãe me falava muito disso. Cada um tem os seus problemas, filho. Cada um que resolva, cada um que dê seu jeito. Então, esse era o lema de Betesda. Não existia compaixão em Betesda. Não tinha amizade em Betesda. Não tinha essa de quem chegou antes e quem chegou depois. Por quê? Porque o texto vai dizer que o primeiro que descia no tanque era quem seria curado. Esses dias eu estava vendo um influencer chamado Ashton Hall. Não sei se você já ouviu falar. Ele ultimamente tem gravado vídeos da sua rotina. Ele lava o rosto no gelo, ele come frutas, ele é muito saudável. E ele enxuga ali, né? Ele faz uma hidratação com a casca da banana. E ele corre pelo menos 100 metros a cada 10,7 segundos. Ele consegue correr 100 metros em 10,7 segundos. Vamos colocar 10 segundos, vamos dar esse crédito para ele. Talvez você precisaria ser como ele para poder chegar no tanque em Betesda. Existe um comentário, existe um livro chamado Desejado de Todas as Nações, que diz que muitas pessoas morriam esmagadas em Betesda. Morriam pisoteadas em Betesda, porque não existia compaixão em Betesda. Mas onde Jesus está, as coisas acontecem. E Jesus, que é a misericórdia em pessoa, apareceu lá em Betesda. Ele vai até Betesda, a casa de misericórdia. Que não tinha misericórdia, Jesus vai até lá. Certa vez em Betsaida, casa do peixe. Essas palavrinhas, sabe, no hebraico, beit é casa, e saida, né, casa do peixe, Betesda, casa de misericórdia. Jesus foi em Betsaida.
E ele pregou para uma grande multidão. As pessoas estavam com fome. E na casa do peixe não tinha peixe. Mas o que Jesus fez lá? Ele multiplicou pães e peixes. A Bíblia também vai dizer, falando sobre pão, que certa vez, duas mulheres, uma se chamava Noemi, a sogra, e Ruth, a sua nora, elas saíram de Belém. E Belém significa casa do pão. Por que elas saíram de Belém? Porque havia fome em Belém, não havia pão em Belém. E elas saem de Belém em busca de alimento, porque na casa do pão não tinha mais pão. E o que aconteceu? O Novo Testamento diz que Jesus, o pão do céu, nasceu em Belém. Se falta pão na casa do pão, quando Jesus está, onde Jesus está, as coisas acontecem. Se falta peixe na casa do peixe, onde Jesus está, as coisas acontecem. Eu não sei o que falta em sua vida, mas eu sei de uma coisa: onde Jesus está, as coisas acontecem. E Jesus vai até aquele lugar, até Betesda, e ele não se detém ali. Quando você vai para o versículo 4, você percebe que existe um colchete no verso 4, que diz que um anjo descia lá de tempos em tempos e fazia o movimento das águas. Por que tem esse colchete? Porque originalmente isso não estava no verso, isso não estava no capítulo. Os copistas, eles colocaram isso daqui no texto, essa explicação, que era uma crença da época. Existe um artigo chamado Em Busca de um Milagre, Arqueologia do Tanque de Betesda, escrito pelo Dr. Milton Torres. Ele fala, foi escrito em 2018, e lá ele traz algumas descobertas da arqueologia que mostraram que em Betesda, na verdade, existia um templo de adoração a um deus pagão chamado Esculápio, ou Asclépio, que era o deus da medicina. E o sacerdote do templo, ele puxava uma tubulação que ligava a parte baixa do tanque com a parte de cima, que era uma piscina. Ele puxava e ali fazia um movimento nas águas. Era nessa hora que as pessoas pulavam e achavam que tinha um anjo ali. Mas a verdade não era um anjo que fazia os milagres. Se Deus cura, o inimigo também tenta imitar as obras de Deus. Para cada verdade que Deus levanta, parece que o inimigo, Satanás, ele levanta algumas mentiras. A Bíblia diz que Deus tem um dia para você descansar, mas o inimigo parece imitar as obras de Deus e cria também um dia que não está na lei de Deus. A Bíblia também diz que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai ver que o inimigo imita também a besta, o dragão e o falso profeta. Enfim, toda verdade que Deus tem, o inimigo tenta criar alguma mentira. Mas é um fato que Jesus estava em Betesda e alguma coisa ia acontecer naquele lugar. O texto diz que estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, ele olhou para a pior das situações. Aquele era o pior dos casos. Era a pessoa que mais sofria. Era um homem que fazia 38 anos que estava naquele lugar. E o que me chama muita atenção é uma palavra que diz aqui, que diz assim, ó: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus, ele sabia que aquele homem estava daquele jeito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas quando Jesus pergunta se ele queria ser curado, aquele homem dá uma resposta. Detalhe, essa era uma pergunta que tinha duas formas de você responder, né? Era uma pergunta fechada. A gente estuda muito sobre isso na venda. Você quer ser curado? Qual era a resposta lógica? Sim ou não? Mas como é que aquele homem responde? Ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Essa não foi a pergunta de Jesus. Jesus queria saber se aquele homem queria ser curado. Mas a resposta daquele homem mostra algumas coisas. Primeiro, aquele homem, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho família, eu não tenho amigos. Eu estou sozinho nesse mundo. Outra coisa, a resposta desse homem mostra que ele tinha outra doença. Uma questão psicológica, síndrome do coitadinho. Não sei se alguém já ouviu falar dessa síndrome, né? Tem gente que é pessimista por natureza, né? Assim, vitimista, né? Ah, porque todo mundo arruma emprego menos eu, todo mundo namora menos eu, dá certo para todo mundo menos para mim. E tem gente que vive torcendo para ver quem é mais miserável. Quer ver uma coisa? Eu estou com um problema. Aí tem gente que ouve esse teu problema e diz assim: ah, você não tem mais problema que eu. Você tem um, eu tenho dois. Ah, eu estou com uma doença, eu peço que orem por mim. Outro dia eu ouvi uma história, não sei se é verdadeira, mas diz que uma irmã pediu oração porque ela estava doente, com uma doença. E a outra disse assim: ah, eu tenho mais doença que você, ué. Eu tenho 2 e mais 5 que vai lançar mês que vem. Então perceba, tem gente que sofre da síndrome de coitadinho. Se coloca para baixo.
não vê a solução, não foca no que realmente importa e só pensa nos problemas. Nasceu com urubucite aguda. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. Mas, brincadeiras à parte, aquele homem vivia uma situação difícil. Mas eu trago aqui para você 2 sugestões. O que fazer quando aparentemente não há mais esperança? 2 soluções, 2 caminhos, que na verdade fazem parte apenas de uma solução. Primeiro, lembre-se que Deus conhece a sua situação. Jesus entra naquele lugar e Jesus viu aquele homem e ele sabia da situação dele. Existem algumas coisas que eu quero listar aqui que Deus sabe sobre nós. Lembre-se, primeiro que Deus conhece a tua situação. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Primeira coisa, Ele conhece as tuas faltas e os teus fracassos. Quando você vai para o Salmo 69, verso 5, diz que tu bem sabes como fui insensato a Deus. A minha culpa não te é encoberta. Ou seja, Deus sabe tudo sobre você. Você pode tentar esconder de Deus, mas Deus conhece você. Você pode tentar viver a vida mais perfeita. Você pode tentar ter o feed mais bonito de todos, mais bem alinhado, a vida mais instagramável de todas, mas Deus conhece você. Deus não se frustra com você. Deus não se choca com você, sabe? O nosso problema é que a gente tem expectativas que não se alinham com a realidade. Muitas vezes a gente se apaixona pelo que inventa dos outros. Mas Jesus é diferente, Ele sabe quem você é. Ele conhece as tuas faltas e os teus fracassos. Então fique em paz. Jesus conhece você. E por que ficar em paz? Porque mesmo te conhecendo e sabendo quem você é, Ele insiste em você. Ele investe em você. Ele aposta em você. Ele não desiste de você. Certa vez, Deus foi em busca de Adão e perguntou assim: Adão, onde estás? Não foi porque Deus não sabia onde Adão estava, mas era para que Adão pensasse em sua situação. Provérbios 5, 21 diz que o Senhor vê o caminho do homem. Deus te conhece. Segunda coisa que eu listo aqui que Deus conhece sobre você é que Ele conhece teus sentimentos e frustrações. Lá no Salmo 56, verso 8, Davi, muito amargurado, angustiado com a vida, ele escreveu dizendo que Deus recolhia suas lágrimas no odre. Todos os meus dias estão escritos no teu livro, ou seja, Deus conhece os teus sentimentos e frustrações. Quantas vezes aquele homem não tentou chegar no tanque? Quantas vezes aquele homem não tentou, de alguma maneira, vencer, mas parece que ele parou no tempo? Deus conhece você. Outra coisa é que Deus conhece o teu futuro. E Ele não apenas conhece, mas Ele escreve um futuro para você. Deus não se perde no roteiro. Lá em Jeremias 29, verso 11, diz que Ele sabe quais são os pensamentos que tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Deus vê o fim desde o começo. Deus conhece a tua história. Então dê a caneta da sua vida para que Ele possa escrever para você. Ele não erra na escrita. Ele desentorta as linhas que você deu um jeito de entortar. E Ele transforma o ponto final da sua vida em reticências. E outra coisa, Ele conhece as tuas ansiedades e necessidades. E o que fazer? Outra coisa para fazer quando aparentemente não houver esperança. Primeiro, lembre-se, Deus conhece você e todas essas coisas que eu listei muito mais, mas também foque a sua atenção em fé naquilo que realmente importa. Jesus fez uma pergunta que mudou tudo para aquele homem. Queres ser curado? Sabe por que Jesus, ele pergunta assim, queres? Porque Jesus trabalha com uma coisa chamada desejo. Você precisa desejar ser curado. Porque tem pessoas que não querem a cura. Tem pessoas que não têm desejo pela mudança. E Jesus, Ele não vai mudar você se você não quiser. Ele não vai mudar você. E ser curado, aquele homem tinha algumas consequências. Existiam soluções, mas problemas. Porque o tanque para aquele homem era uma prisão, mas também um álibi, uma desculpa para viver a vida que ele vivia.
Mas aquele homem agora, ele passaria a ter que viver uma nova identidade, uma nova vida, uma nova realidade. Mas Jesus ainda assim pergunta para ele: queres ser curado? Ele dá uma resposta que não tinha nada a ver. Mas Jesus, ele insiste, ele diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o texto diz que aquele homem imediatamente ele se pôs a andar. Aquele dia era sábado. Imediatamente. E o andar aqui no grego é viver uma vida diferente. A pergunta, ela é sempre a mesma. Jesus continua perguntando: queres ser curado? Se nós colocarmos o coração aqui nesse encontro, nós vamos perceber que essa história não é a história de um paralítico apenas. Essa é a sua história. Essa é a minha história. Essa é a nossa história. E seguindo para finalizar essa mensagem, eu quero que você reflita numa coisa aqui comigo. Aquele homem, ele tinha um nome. Sabe qual era o nome dele? Era o seu. Aquele homem tinha um rosto. Aquele homem tinha um rosto, o meu. Aquele homem, ele tinha um problema, exatamente o nosso. Essa é a nossa história. Essa não é a história de um paralítico que viveu há mais de 2000 anos atrás. Essa é a sua e essa é a minha história. Essa é a nossa história. Sabe por quê? Porque de alguma maneira nós vivemos paralisados em nossos problemas, em nossos pecados. Essa é a nossa história. Esses somos nós. A nossa grande tentação, o risco, da nossa vida é ler a Bíblia achando que as histórias ficaram em páginas em preto e branco. Mas essa história aqui, ela é a sua história. Ela é a minha história. Talvez você não vive 38 anos paralisado. Mas talvez você tenha sido paralisado por algumas coisas, algumas desculpas. Eu não conheço a tua história. Mas Jesus continua fazendo a pergunta, e essa pergunta é para você. Não é mais para aquele homem. Essa pergunta é para você. Filho, filha, você quer ser curado? Você quer ser curada? Jesus, ele vai até você. Ele não fica na festa. Ele entra na tua vida. Ele passa pelas portas da tua história. Ele atravessa o tempo. E ele vai até você, sabendo a tua situação. Ele não te ignora. Ele olha a multidão, mas ele sabe o seu nome. Ele conhece teu rosto, ele conhece tua história. Ele sabe quanto tempo você tem lutado. Ele sabe quantas vezes você tem tentado. Ele sabe o que te trouxe aqui. E ele pergunta: filho, filha, você quer ser curado? A cura não está lá no tanque. A cura não está nas coisas desse mundo. A cura não está naquilo que é a solução terrena. Mas a cura está em mim. É aqui, filho. Levanta, toma o teu leito e anda. Ouça essa ordem de Jesus. Ele diz para você: filho, filha, você tem valor. Porque eu apostei em você, eu entreguei, eu comprei você com o meu sangue, filho. Quando Jesus diz que você é perdoado, acredite que você é perdoado. Porque o amor de Deus supera todos os teus fracassos. Quando Jesus diz assim para você que Ele te ama, acredite que Ele te ama. Quando Ele diz que tem solução para a tua dor, acredite, Ele pode sarar a tua dor. Se Ele diz para você se levantar, creia. Porque aquele homem, antes de andar, ele se viu curado. Aquele homem esperou 38 anos por uma cura, por um tanque, para chegar em um tanque. Eu não sei o que você tem esperado, mas eu sei de uma coisa: o tanque sempre prometeu muito, mas cumpriu muito pouco. Mas Jesus é aquele que promete e cumpre. E existe um poder nas palavras de Jesus. Toda vez que Jesus diz alguma coisa, é porque vai acontecer. Se Jesus, ele disse, certa vez ele disse assim para uma mulher: vai, não peques mais. Não é que aquela mulher não ia mais tropeçar, porque a vida cristã é feita de altos e baixos.
mas existe um poder nas palavras de Jesus para que ela se lembre que existe um perdão. Existe um poder nas palavras de Jesus para que o cego volte a enxergar, para que o coxo volte a andar, para que o leproso mude de vida, para que um pecador como você e eu seja transformado. E onde Jesus está, as coisas acontecem. E Jesus é alguém quando não há ninguém. Talvez você vive na sua ansiedade. Talvez você vive uma condição emocional que te leva a uma tristeza profunda. Eu quero te dizer uma coisa. A misericórdia em pessoa está aqui hoje. Lá no Salmo 23 diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu vejo o cumprimento disso aqui nessa história, mas também na tua história. Jesus vai até você. E Ele te olha hoje e pergunta: filho, você quer ser curado? Depois de 38 anos, aquele homem acreditou no desconhecido. E a sua vida foi transformada. Ele voltou para casa andando totalmente transformado. Porque ele acreditou que em Cristo tudo é possível. Mas talvez nessa manhã, existem sim pessoas que vão acreditar e dizer: Senhor, eu vou me levantar e eu vou andar. Eu desejo, Deus, mudar. Eu desejo ser perdoado, Senhor. Eu desejo ter uma nova vida. Mas talvez exista alguém aqui que pode dizer assim: Senhor, eu não tenho mais força, Senhor. Eu não consigo andar, Pai. Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega você nos braços e Ele te ajuda a andar. Ele te carrega nos braços. Ele te ensina a andar. Ele te ensina a viver. E Ele pergunta para você: filho, você quer ser curado? Essa é a pergunta que Ele fez. Mas a resposta tem que vir de você. É por isso que nesse momento, eu quero te convidar a falar para Jesus: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero que o meu casamento passe por uma cura, Senhor. Eu quero ser curado dos meus sentimentos. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu quero parar de ser, ó Deus, alguém que tenta, mas eu quero conseguir. Eu não tenho força, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que Tu pode, Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder. E é para isso que nesse momento, você já ouviu a pergunta de Jesus, a pergunta que muda tudo: queres ser curado? Mas nesse momento eu quero te convidar a dar uma resposta para Ele, porque Ele precisa de uma resposta. A resposta pode ser não, mas se a tua resposta for um sim, a sua vida vai ser transformada. Por isso que nesse momento eu quero te convidar a cantar uma música, uma oração falada, um pedido: me cura, Senhor. E enquanto você canta essa música, que você possa ter força, ou pedir para Ele te colocar de pé, para que a obra seja feita em sua vida, mas para que você também seja a voz dEle nesse mundo, para convidar outras pessoas a se levantar e andar. Peça para Deus: Senhor, me cura. Se ponha nas mãos desse Deus e deixe que Ele transforme a tua vida. Não preciso que Tu venhas à minha casa, só preciso que Tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que Tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as Tuas obras,
Vem Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Quando a ordem me liberta, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, quando barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Jesus te fez a pergunta: queres ser curado? Você já deu a resposta. Que você possa sair daqui com a certeza de que Jesus, Ele vai realizar uma cura em sua vida. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque as histórias da Bíblia, elas são a nossa história. Mas em todas essas histórias, ó Deus, nós não somos o personagem principal. As histórias não terminam com o nosso final feliz, escrito por nós. Mas as histórias terminam, ó Deus. A nossa história, ela é concluída, ela é escrita para toda uma eternidade, na verdade, Senhor, pelo dedo do Senhor, por Jesus Cristo. E o Senhor conhece a cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe o que paralisa cada um aqui, Pai. O Senhor conhece nossos dilemas, nossas lutas, nossos anseios. Por isso, ó Deus, vem, Pai, por favor, realizar a obra em nossa vida. Nós permitimos, ó Deus, estamos dispostos a aceitar e a dizer: Senhor, nos cura, Pai. Me cura, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Nós estamos dispostos, Senhor, a viver esse milagre. Nós não queremos que a bênção seja um fim em nós, Senhor, mas que possamos ser um meio, ser ecos do Senhor, para convidar outros a se levantarem e a conhecerem um Jesus que transforma, um Jesus que liberta, um Jesus que reescreve histórias, um Jesus que cura aqueles que vivem na dor e que nos leva para uma festa na eternidade, mas que nos dá também alegria aqui, agora. Nos toma, ó Deus, em tuas mãos.
anda conosco, nos permita andar contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.